Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje a gente vai falar aqui sobre geoquímica, como que isso pode te ajudar a prosperar ainda mais na sua mineração. Você que é detentor de um direito minerário, você que tem um garimpo, você que tem um requerimento de pesquisa, uma lavra, uma PLG, não importa, mas não tem acesso, talvez, ao conteúdo que eu vou passar aqui. As grandes mineradoras, sim, têm acesso a tudo isso, sabem muito bem o que tem que ser feito, mas o pequeno minerador, ali intermediário, ele talvez não tenha acesso a essa informação. Então eu senti falta disso aqui no YouTube. Tudo que a gente quer aprender hoje a gente consegue aprender pela internet e não tem muita informação voltada para o pequeno minerador, para o garimpeiro. Então meu papel aqui é isso, é trazer essa informação para você que está começando, ou até você que já está produzindo, ganhando dinheiro, porque o Brasil é muito rico, tem muita gente produzindo e que não tem acesso a esse tipo de informação. Tem muita gente fazendo em 300, 500 mil, 1 milhão de reais por mês e não tem acesso a esse tipo de informação. Então, meu papel aqui é te ajudar, porque imagina, se você já está fazendo tudo isso sem ter acesso a esse conhecimento, imagina você tendo, né? Então, esse é meu papel aqui. Não sou geólogo, não sou geofísico, não sou geoquímico, sou um empresário, né? E sou um empreendedor da mineração. Hoje, eu sou sócio, né, de uma empresa de geofísica, mas antes da geofísica vem a parte de geoquímica, está muito aliada a essas três áreas, né, geoquímica, geofísica, geologia, enfim, elas três andam juntos para fazer você prosperar, e você precisa ter esse conhecimento, precisa ter profissionais desse tipo para dentro da sua área, mas se você está começando, eu quero te dar uma ajuda, então vamos lá, vamos direto ao conteúdo. O que é a geoquímica? Quando a gente fala em geoquímica, a gente está falando de mandar amostras para um laboratório e receber o resultado dessas amostras. Basicamente, na mineração ou na prospecção mineral é isso. Você pegar ali, coletou algumas amostras, mandou para um laboratório e o laboratório vai te dar a informação que você está precisando. Eu quero saber quanto tem de ouro, por exemplo, nessa rocha aqui, nesse quartzo. Você vai mandar o quartzo para o laboratório, aquela amostra. O laboratório vai fazer um processo, tem uma metodologia própria e vai te dar uma resposta. Só que nesse processo entre coletar a amostra e interpretar esse resultado e guardar essa informação, tem 5 erros que acontecem muito, mas muito mesmo, que eu vejo acontecendo. Lá atrás aconteceu comigo, acontece com outras pessoas e eu já vi casos, vou contar um pouquinho dessas histórias para vocês aqui, de gente que abandonou a área achando que não tinha mais ouro, não tinha mais minério, porque não soube, por exemplo, analisar ali o resultado da amostra. Primeiro erro o resultado do laboratório, né? Primeiro erro de tudo é a parte da amostragem, a coleta das amostras, tá? A gente chama no mercado de, por exemplo, a amostra viciada, né? O que seria isso? Quando você está buscando encontrar um minério dentro de uma área, você está lá numa fazenda, num sítio, numa chácara, não importa, você está lá e você está buscando descobrir se ali tem ouro, por exemplo. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? É pegar uma amostra do solo, colocar num saco e mandar para o laboratório. Poxa, se ali o resultado do laboratório apresentou que tem ouro ali naquela amostra, é um bom indício para você fazer o quê? Coletar mais amostras. O grande problema está coletar as amostras somente do local maravilhoso, lindo, perfeito, que tem ouro. E não é o ideal. O ideal é que você colete amostras também de tudo, de áreas que não tem ouro, na teoria. Então, essa terra aqui não tem ouro, coleta a amostra. Essa rocha aqui não tem ouro, coleta a amostra. Você tem que coletar a amostra de tudo e mapear. Como é que eu mapeio, por exemplo, hoje? Eu tiro a foto da amostra, da rocha, então guardo essa informação da foto. Normalmente eu tiro a foto também da localização via GPS. Então você tem um GPS pequenininho ali, você vai usar o GPS para tirar a foto do GPS com a rocha do lado, enfim, para você mapear aquela amostra e pega aquela amostra, né, 1 quilo de terra, uma rocha ali pequena, assim, mais ou menos desse tamanho, enfim, que dê mais de 1 quilo, 2 quilos ali, e coloca num saco e numera coloca com informação, né, amostra número 001, amostra número 002,
tem empresas que gastam, que fazem coleta de mais de 10 mil amostras, tá? Isso é o mapeamento geoquímico que se chama. Então essa é a primeira informação que você tem que fazer. Só que o que acontece? Aí você faz a amostragem, né? Eu estou até com a colinha aqui para lembrar. Você faz a coleta das amostras e você só coleta do bom. Quando você vai apresentar isso para o investidor, ele vai perceber que você está mostrando só a parte boa. E a parte ruim? E o material que a gente chama de ganga, um material estéril, né? Um material que não tem o minério. Você não mapeou ele? Você não dá para ter noção do que é ganga, o que é material estéril, o que é material que tem aproveitamento econômico. Tem que ter essa diferença. Segunda coisa que eu vejo que acontece muito nesse erro, ainda nesse erro, é você pegar e não ter uma segunda prova, né, ou uma contraprova. Se você vai coletar a amostra, você coleta 2, 3 amostras do mesmo lugar. E você deixa 2 guardadas, por exemplo, e manda uma para o laboratório. Para você ter 2 de contraprova. Então eu peguei uma pedra lá, meio roxinha, enfim. Cara, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar essa pedra em 3 e vou mandar uma para o laboratório e vou deixar as outras 2 guardadas com o número lá, ó. Amostra, contraprova da amostra 01, contraprova da amostra 02. E vou mandar para o laboratório a primeira amostra, para que eu tenha uma contraprova, caso um dia eu precise mostrar para o investidor, caso um dia eu precise verificar onde foi tirada essa rocha, qual tipo de rocha foi, então tenha a contraprova. Segundo problema que eu vejo, talvez não seja um problema seu, é um problema do laboratório, mas se eu fosse fazer as próprias coletas, eu faria o meu próprio quarteamento. O que seria o quarteamento? É você dividir as amostras de forma igual. Isso é quase impossível se você só quebrar, né? Eu tenho uma rocha, imagina uma rocha desse tamanho, quebrei em 3 partes, e essas 3 partes que eu quebrei, elas provavelmente vão ter teores diferentes. Daniel, mas é a mesma rocha, pode ter teor diferente? Pode. Pode ser que a pepitazinha de ouro esteja nesse pedaço aqui e não esteja nos outros 2. E aí? Talvez não seja uniforme o ouro disperso nessa rocha, por exemplo, tá? Então, eu faria o quê? Eu iria moer essa rocha toda e eu utilizaria um sistema para fazer um quarteamento para dividir essa amostra aqui em 3, 4 amostras e mandaria só uma para o laboratório. Então, eu faria essa divisão, tá? Para poder ficar com a minha contraprova igual à minha amostra, ou pelo menos próximo, tá? Então, depois eu vou trazer um vídeo explicando um pouco mais sobre quarteamento. Mas esse é um erro que eu vejo que acontece também. Ainda aqui na minha colinha, gente, é o método. Aí é um erro que pode acontecer no laboratório. Se você não escolher um laboratório muito bom, pode acontecer um problema, tá? E aí, que problema é esse? O método pode ser escolhido o método errado. Vou dar um exemplo agora. A gente está pesquisando sobre lítio e a gente tem um equipamento de espectrometria, é uma pistola que faz raio-x, enfim. E o raio-x não pega o lítio. E se eu não soubesse essa informação, eu iria fazer a coleta da amostra utilizando a pistola de raio-x e que ela é usada inclusive para, por exemplo, cobre, para manganês, para ferro, para um monte de coisa, mas para lítio ela não pega. Então, eu tenho que ter a informação de que o método que eu estou utilizando para poder verificar o resultado, enfim, se tem um minério ou não que eu estou buscando, ele é o correto. É um erro que acontece se você escolher um laboratório fundo de quintal, né? Então, escolha bons laboratórios renomados. Eu vou falar, no final desse vídeo eu vou inclusive dar uma dica para você de bons laboratórios, tá? Quarto, aí é a parte da interpretação dos resultados. Na parte de interpretação dos resultados, eu vou te dar um exemplo que aconteceu real. Tem um colega que ele foi lá numa área, foi lá pesquisar uma área, e aí coletou as amostras, mandou para o laboratório, e começou a aparecer lá 15, 16, 18 ppm de ouro. O que é ppm? É partes por milhão, ou seja, se uma tonelada tem 1 milhão de gramas, então 3 ppm são 3 gramas de ouro em 1 tonelada de terra, tá? Que é excelente, 3 gramas. Agora imagina 15, 16, 17, é muito ouro.
né? E ele mandando para o laboratório e dava 16, 17, enfim. E aí, o que acontecia? Quando ele ia processar esse material, não dava ouro. Ele falou, como é que pode? Eu mando para o laboratório fala para mim, dá um resultado dizendo que tem 15, 16 ppm de ouro. Quando eu vou processar, processa aqui 100 toneladas de terra e não dá nada de ouro. Como é que... Não tem lógica. O que está acontecendo? Acontece que a interpretação ela foi equivocada. Por quê? Porque existe um processo metalúrgico para cada tipo de ouro. E o exame, né, o teste, enfim, que foi feito no laboratório, ele foi feito de uma maneira. Então, normalmente, o cara foi lá e triturou a amostra, fez uma moagem a 200 mesh, ou seja, virou um talco bem fininho, liberou o ouro dentro da partícula da rocha, né? Então, o ouro se soltou ali, e aí foi feita uma análise, ou via seca, ou, enfim, ou via ácido, ou espectrometria, enfim, foi feita uma análise para aquele ouro que foi liberado e deu 15, 16 ppm. Acontece que o processo dele lá não chega a 200 mesh. E o que acontece? Se não chega nesse nível de gramatura, de tela, de peneira, de peneiramento, se ele não tem um moinho de bola, se ele não tem uma estrutura para conseguir chegar nesse peneiramento, nessa granometria que a gente chama, provavelmente ele não vai conseguir recuperar o ouro. E ele até desistiu de minerar daquela área lá, porque não estava, ele dizia que o laboratório estava errado ou que os equipamentos que ele construiu lá, colocou lá, não funcionavam. Então ele acabou desistindo da área achando que não tinha minério. E tinha. O problema tem que ter um processo metalúrgico correto, de beneficiamento parecido, né, tentando ser semelhante o máximo possível ao que se tem em laboratório, mas desde que seja economicamente viável. Então, é uma coisa que pouca gente sabe, que existe uma coisa chamada taxa de recuperação. Então, o seu processo metalúrgico ele vai ter uma taxa de recuperação de acordo com o tipo de amostra, com o tipo de ouro, com o tipo de minério, enfim, do que você está trabalhando. Pode ser outro minério. Eu falo muito de ouro aqui porque eu gosto do ouro, mas, enfim, já trabalhei com ouro, mas a questão não é essa. A questão é, independente do minério, a taxa de recuperação está ligada diretamente à tua planta de mineração, à tua planta de processamento, o quanto que você vai conseguir recuperar. Então não adianta eu ter no laboratório uma amostra um resultado fantástico, e eu não ter um processo adequado para recuperar o máximo possível do que foi apresentado no laboratório. Então precisa dessa interpretação. O fato de ter o minério ali não significa que ele é fácil de ser retirado. Às vezes, por exemplo, ele está associado a outros minérios, outros metais, por exemplo, calcopirita, o ouro, por exemplo, calcopirita, pirita, cianopirita, enfim, precisa fazer pré-processamentos desse material até ele chegar num método de lixiviação. Ele precisa passar por tostação, precisa passar por trituração, moagem a 200 mesh, enfim, um monte de coisa antes de conseguir recuperar esse ouro. Então, o fato de o laboratório informar que tem um minério não significa que você vai conseguir ter aquela taxa de recuperação. Tem 10 ppm, eu vou conseguir fazer 10 ppm de ouro? Não. Por quê? Porque, primeiro, o solo não é homogêneo, vai ter área de ganga, área estéreo, misturado sendo processado junto com o material rico. Vai ter a taxa de recuperação, né? Então tem um monte de coisa aí no meio que influencia nesse resultado, tá? Enfim, você já entendeu isso. Então tem que ter um engenheiro metalúrgico, um engenheiro de minas muito bem estruturado aí na sua empresa para você poder calcular corretamente o processo. Existem inclusive laboratórios que fazem esse trabalho, que é o que a gente chama de planta piloto, tá? Que é eu já estou te dando uma dica aqui do que fazer, que é pegar e fazer uma planta piloto para você fazer testes até você descobrir a melhor maneira de recuperação. Quinto erro, não ter um banco de dados. Todas as grandes mineradoras, elas têm um banco de dados. Todas as amostras, todos os resultados do laboratório, tudo mapeado por GPS. Você abre um mapa, tá lá todas as informações sobre tudo da mineração. Ó, a amostra tal foi coletada no dia tal, deu tanto de resultado. E, cara, quanto mais informação você tem da sua mineração, mais importante para um futuro próximo, talvez você comercializar a sua mineração.
né, se aposentar, que é o que eu falo muito aqui da prospecção mineral, vale mais a pena achar o depósito e vender o depósito antes mesmo de minerar, né? Então é o grande game da mineração, é como os caras ficaram ricos com mineração, milionários, bilionários, foi encontrando o depósito, não foi minerando, tá? Então documentar tudo isso, ter muito bem documentado todas as amostras, todos os testes que você fez, fotografia das amostras, resultados de laboratórios renomados, enfim, isso é muito importante, tá? Vai te ajudar a mapear a tua área, a você minerar melhor, tá? Tem muita gente hoje, por exemplo, cara, que não faz pesquisa e tá colocando o Botafora em cima da área mais rica. E aí? É uma coisa que acontece. Ou tá colocando uma bacia de rejeito em cima de um lugar que não pesquisou. Então, por isso que eu falo que a pesquisa é muito importante. E tem, inclusive, um vídeo aqui no canal, depois entra aí no canal e procura, tem um vídeo aqui só falando sobre prospecção mineral, tá? Vamos lá, agora eu vou te dar um mapa do que fazer, né? Primeiro, tem que ter o banco de dados, tá? Tem gente que tem o banco de dados bagunçado ou não tem, o que é pior ainda. Tá? Meu sócio, inclusive na GeoStart, ele trabalha só com isso, só com banco de dados. Ele trabalhava só com isso, organizando banco de dados. Inclusive, grandes mineradores, às vezes, tem banco de dados bagunçado. Ele me contando as histórias assim, eu fico sem acreditar. Mas, enfim, vamos lá. O que fazer a partir de agora? Primeiro, fazer um mapeamento geológico. Associar cada amostra com a sua localização, com a sua imagem fotográfica, com o ponto do GPS, com o lugar no seu mapa do seu direito minerário, certo? Pelo menos esse mapeamento geológico superficial. Claro, você pode fazer trincheira, você pode fazer furo de trado antes de fazer o furo de sonda. Então, faça, tá? Se puder fazer, faça. Depois, escolha do processamento correto. Então, cada ouro ele está associado. Aí eu vou trazer um vídeo depois, por exemplo. Estou falando muito de ouro, mas vou trazer um vídeo depois falando para você sobre a parte de análise em laboratório da molécula de ouro, para a gente poder ver como que a molécula está, para saber que granometria ela vai receber liberação, que outros minérios que ela está associado, quais são os tipos de processo para cada tipo de minério. Isso vai ser inédito. Aqui no YouTube não tem essa informação em lugar nenhum, nem muito na literatura brasileira, tá? Isso eu trouxe de fora. E é muito show isso, porque muita coisa que eu aprendi, estou passando aqui para vocês, eu aprendi com peruano, enfim, com gente de fora. Escolha do processamento correto, e aí eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, mas você já entendeu que tem que ter um processamento para cada tipo de ouro. Tem o ouro livre, o ouro grosso, ouro fino, ouro associado a metais, ouro associado a carbonáceos, eu não sei como é que seria em português, mas enfim, a material que tem carbono, que atrapalha o processamento. Enfim, tem um monte de tipos de ouro e cada ouro tem um tipo de processamento diferente. Entender a parte de taxa de recuperação, tá? Então, quanto de material de ganga eu tenho na minha mineração? Quanto material estéril vai ser processado junto com o material que tem realmente ouro? Qual que vai ser a minha taxa de recuperação no material de ouro? Calculei tudo isso. Meu custo por hora de moinho girando, britador girando, combustível, escavadeira, tudo isso cobre ou é coberto pela minha produção? Então tenho que ver se é economicamente viável. Minha planta, ela é economicamente viável? O que eu estou produzindo de ouro cobre todos os custos da minha mineração? Está ligado diretamente à taxa de recuperação, à quantidade de minério que você está conseguindo recuperar. Então, esse é o terceiro ponto. Leve em consideração isso no momento de você montar a sua planta. Não adianta você montar uma planta, porque eu vi que lá no Mato Grosso uma planta, britador, moinho de martelo, centrífuga. Às vezes não é o modelo perfeito. Às vezes é outro modelo para recuperar. E aí você está pegando um modelo que funciona para o ouro lá daquela região e está levando para outra região e você acha que vai dar do mesmo jeito. Não dá. Então, que é o quarto ponto do que fazer, que eu coloquei aqui, que é fazer a planta piloto. Pode ser em laboratório, pode ser você mesmo testando. Compra as peneiras, faz o peneiramento, vai descobrindo qual que é a sua taxa de recuperação, escolhendo o processamento correto e se lembrando sempre do mapeamento geológico. E aí, para encerrar esse vídeo, vou te dar algumas dicas, que é o quê? Vai mandar para um laboratório as análises, vai coletar a amostra, vai mandar para o laboratório, fez tudo que tem que ser fazer, como que você vai corrigir os erros? Primeiro, da amostragem.
você ter mais de uma amostra do mesmo material, né? Para ter a contraprova. Segundo, fazer o quarteamento, tentando fazer com que aquele material ali ele seja próximo, parecido ou similar ao que você está mandando para o laboratório. As contraprovas sejam similares ao que está mandando para o laboratório. Método. Você não deveria se preocupar com isso se você escolher um bom laboratório, tá? Existem vários métodos para análise de minério e aí eles vão fazer análise lá por flotação, por ácido, meio básico, enfim. E aí eles vão te dar esses resultados. Interpretação dos resultados, leve em consideração taxa de recuperação, tudo isso, o tipo do minério que você tem na região, quais outros minérios que ele está associado que podem atrapalhar o processo. Existe inclusive um ouro chamado, um ouro que ele não tem, ele é um ouro refratário, ele não é suscetível a um processamento por lixiviação de cianeto, aí se chama ouro refratário. Tá? Então, só para você entender que existem vários tipos de minérios, os minérios estão associados a outros minérios e isso atrapalha no processo metalúrgico, então precisa ter uma planta piloto para você ir testando qual é o melhor método para você recuperar. Vou te dar um exemplo agora de uma mineradora que estava parada há muito tempo, acho que era aqui na Bahia, acho que, não sei gente, se eu vou lembrar agora o nome da mineradora, mas enfim, não sei se era Yamana, mas enfim, eles agora estão com outro processo, que é a lixiviação não mais por cianeto, por resina, que é algo muito mais recente, mais novo assim na metalurgia. E agora eles estão reativando uma mineradora, uma mina que estava parada há muito tempo, porque eles encontraram um método melhor de recuperação. Olha que interessante, porque se tornou viável recuperar esse ouro de lá, porque antes não era viável do método antigo que eles tinham. Olha que massa. Então é muito interessante a gente estudar um pouco dessa parte de processamento, de metalurgia, enfim, de beneficiamento. E aí eu vou te dar a dica dos laboratórios. Você pode contratar um grande laboratório, você tem 2 hoje no Brasil, que é a ALS Global, né? É um. E a SGS Geosol, que é uma parceria, enfim, da SGS do Brasil e a Geosol, que faz sondagem. Você pode contratar um dos dois. Tem um terceiro que eu não estou ganhando absolutamente nada para falar, mas os caras sempre me atenderam muito bem. São fáceis de lidar. Você, pequeno minerador, vai mandar a amostra para lá, que fica em Parauapebas, que é a Intertec. Se você entrar em contato com eles, provavelmente você vai poder mandar as amostras para ele. E uma amostra é mais cara. Você manda 20, 30, 40, 50, você tem desconto, tá? Então, eles não fazem análise para todos os minérios. Acho que são 60 e poucos que existe análise para 60 e poucos minérios. Não sei se estão fazendo nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas, cara, os caras me atenderam muito bem. O resultado sai rápido, acho que uma semana está pronto, enfim, é muito bacana eles, tá? Então, fica a minha recomendação aqui, tá? A Intertec, que ela é inclusive internacional, mas tem um escritório em Parauapebas, no Pará. E, cara, outra dica que eu posso te dar é a universidade. Talvez aí na tua cidade tenha curso de geologia, tenha curso de geoquímica, eles tenham equipamentos para poder fazer análise, eles não vão te cobrar absolutamente nada pela análise, porque os caras estão lá estudando. E aí você pode levar para eles, às vezes eles cobram, porque tem um custo de material, enfim, um custo mínimo eles podem te cobrar, mas não vai ser nada para a empresa da universidade ganhar dinheiro. A universidade está ali para ajudar. Então você pode, inclusive, abrir sua mineradora para a universidade, para os geólogos irem lá estudar a sua área. Enfim, é muito bacana você poder fazer uma parceria com uma universidade, tá? Então, se você está numa região garimpeira de minerador, enfim, você pode simplesmente abrir a sua mineração, a sua área, para que os caras vão lá estudar e os estudos que eles fizerem, eles vão te passar a informação. Então, fica aí uma dica interessante para você que está nesse mercado. A universidade pode te ajudar nisso, tá? Obviamente, os prazos não vão ser os dos melhores, mas pode ser muito bom para você, para o seu bolso, principalmente se você está começando. Então, você pegar as amostras, levar lá, mostrar, enfim, os alunos lá vão te ajudar nisso, o professor vai adorar, né? Porque é uma forma de os alunos estarem aprendendo ali no dia a dia, na realidade do dia a dia, né? Então é isso, tá? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, parabéns por ter assistido esse vídeo, né? Está comigo aqui 25 minutos enquanto eu estou falando com você e se desenvolvendo, e acredito que essa grande família que a gente está construindo aqui cresce a cada dia. E obrigado. Se você tem um amigo também minerador, garimpeiro, passa esse conteúdo para ele, cara.
Vamos ajudar a crescer essa comunidade, essa grande família aí do Mineração em Garimpo, tá bom? Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. A gente se vê em breve.